brilhasse como o sol. Depressão, tira a tristeza, Deus. Tu és poderoso. Tu és santo e Tu és poderoso poderoso. Deus. Olá, mas Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo Canta, e igreja, adore a Ele. poderoso Deus. Adore, canta, louva. Tu É pra Ele, ó. santo e É pra Ele, Ele tá aqui. Tu és santo. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Aleluia, dá uma salva de palmas para Jesus. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Deus abençoe nossos irmãos ali do Travessão de Caraguatatuba. Meus amados, vamos colocarmos de pé. Vamos receber o preletor da tarde, pastor Paulo Damasceno, que estará trazendo a palavra de Deus nesta tarde. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa tarde com Jesus? Amém? Fala a verdade, um calor desse dá vontade de dar um mergulho nessa piscina, não dá não? Nossos irmãos vão batizar, estão privilegiados hoje. Meus queridos, sempre uma honra, é sempre uma grande responsabilidade ministrar na reunião de obreiros do nosso ministério. O pastor Moreira disse que eu podia pregar 1 hora, mas eu vou diminuir o tempo, tá? Não vai ser tanto assim não. Queridos, abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, no livro das saídas, capítulo 2, diz assim, Êxodo capítulo 2, versos 6 ao 15. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino, cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Eu queria que você prestasse atenção nessa expressão aqui do verso 10. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou-lhe Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. E aconteceu, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio, e escondeu na areia. E tornou a sair no lugar seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam. E ele disse ao injusto, por que feres a teu próximo? O qual lhe disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés, e disse, certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Amém, amém. Pode sentar-se. Glórias a Deus.
Quantos... Vou fazer uma pergunta, seja sincero na resposta. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Quantos amam a palavra de Deus aqui? Glória a Deus. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu queria, nessa tarde, ministrar algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu queria começar essa mensagem. Eu vou pedir para você, por favor, me dá um pouquinho da sua atenção. Me dá um pouquinho da sua atenção. Preciso da sua atenção por alguns minutos. Eu sei que está quente, eu sei que está calor, mas pega uma garrafinha, enche de água gelada, vai tomando aí. O Espírito Santo quer falar ao seu coração nessa tarde. Nós lemos aqui uma história bem conhecida. A história de Moisés. Quantas vezes eu, quando criança, não ouvi a história do menino Moisés, o cestinho, na escola dominical. Mas um detalhe que fica um pouco oculto nas linhas da palavra de Deus quando nós lemos essa história. E eu quero dizer para você o seguinte: Moisés, eu queria fazer uma pergunta para você. Vamos perguntar o texto. Ó, a Bíblia fala que Moisés, sendo já homem, desceu aos seus irmãos. Ele estava no palácio. Ele era filho adotivo da filha de Faraó. E ele saiu do palácio e resolveu descer para a terra de Gósen, onde ficavam os hebreus. Ele foi lá. Pergunta a você, o que Moisés foi fazer lá? O que Moisés foi fazer lá na terra de Gósen? Ele foi visitar os seus irmãos, pastor Heiser. Mas o que Moisés foi fazer lá? E diz o texto que ele viu a carga dos seus irmãos. Ele viu, atentou nas suas cargas. E ele viu um varão egípcio que maltratava um hebreu. E a Bíblia diz que ele olhou de um lado, olhou do outro, verso 12, olhou de um lado, olhou do outro, vendo que não havia ninguém, foi e matou o egípcio. Eu vou dizer uma verdade para você. Moisés sabia que ele era o escolhido para libertar o seu povo. Moisés sabia que ele era o escolhido para libertar o seu povo. E eu sei que tem alguns pastores que estão dizendo assim: pastor, não faz isso. Pastor, não fala isso, pastor. O texto não está dizendo isso. Não tem nada aqui no texto que fala que Moisés sabia. Moisés só foi ouvir a voz de Deus 40 anos depois. Como assim, pastor Paulo? Moisés sabia que ele era o escolhido. Varão Alexandre, homem de Deus, passa para nós. Moisés sabia que ele era o escolhido para libertar os hebreus. Vamos lá. Uma das regras de hermenêutica, a principal regra de interpretação da Bíblia é a seguinte: grave isso. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Repita assim: a Bíblia interpreta-se a si mesma. Ou seja, para eu dar uma interpretação para um texto,
eu preciso usar a própria Bíblia para interpretar o texto. Eu não posso dar uma interpretação da minha cabeça. Então, pode colocar o próximo? Atos 20 e 29. Olha o que diz. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, a palavra enjeitado aqui significa abandonado, ou seja, foi colocado no cestinho no Nilo. Tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Agora o que diz o 24. E vendo maltratado um deles, o defendeu. E vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele, Moisés, cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Ele entendia, ele pensava que os seus irmãos iam entender que Deus ia dar a liberdade através da mão dele. Mas eles não entenderam. Verso 26. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Moisés sabia que ele era o libertador. Moisés sabia que Deus o havia escolhido para libertar o seu povo. E ele desceu para o Egito. Aliás, ele desceu para a terra de Gósen. Ele foi visitar os seus irmãos. Ele foi lá. Foi lá, quem sabe não é a hora. Quem sabe é agora. Nós vamos tomar de volta o Egito. Nós vamos libertar o povo de Deus. Nós vamos tirar o nosso povo daqui. E quando ele chegou lá, viu um egípcio maltratando um judeu, um hebreu. E diz o texto, veja, em Êxodo, é o próprio Moisés que está escrevendo a história dele. Lá em Êxodo, é o próprio Moisés que está contando a história. Então Moisés fala assim, ele olhou para um lado, olhou para o outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio. Só que alguém viu. E quando ele foi apartar a discussão, a briga dos seus irmãos, o que estava ofendendo o outro, disse assim: quem foi que te constituiu maioral sobre a gente? Quem foi que te constituiu nosso líder? Você está pensando que você é quem? Vai me matar como você matou o egípcio ontem? Diz que diante dessa palavra, Moisés fugiu. Agora a grande pergunta é, como Moisés sabia que ele era o libertador antes de Deus chamá-lo? Quantos amam a palavra de Deus? Como Moisés sabia? Antes de Deus chamar ele. Os judeus, os hebreus estavam debaixo de uma promessa. O povo hebreu
eles viviam no Egito, debaixo de uma promessa de Deus. Gênesis capítulo 50, verso 24 e 25. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Eles estavam debaixo de uma promessa. A promessa é: Deus vai libertar vocês dessa terra aqui. Deus vai tirar vocês do Egito. E José falou assim: é uma promessa que Deus fez. Ele vai dar para vocês, para o nosso povo, a terra que Ele prometeu a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas quando isso acontecer, quando Deus visitar vocês aqui no Egito, vou fazer vocês me fazerem uma promessa, ele disse: levem os meus ossos do Egito. Leve os meus ossos daqui. Eu não quero ser enterrado aqui no Egito. Leve os meus ossos para a terra de Canaã. Eles estavam debaixo da promessa. E que promessa era essa? Gênesis capítulo 15, versos 13, 14, 15 e 16. Fala assim, ó. Olha a promessa. Então disse Deus a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência na terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Isso aqui é Deus falando para Abraão. 16. E a quarta geração, olha a promessa aqui, ó. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Glória a Deus. Olha só. Qual que era a promessa que Deus fez? A tua descendência vai ir para o Egito, vai ir para uma terra. Lá eles vão ser escravizados. E a quarta geração voltará para cá. Está escrito ali. Voltará para cá. E vai possuir essa terra. Deus prometeu para Abraão. Vamos lá. Não, ainda não. A geração que foi para o Egito. Quem foi o primeiro judeu a ir para o Egito? Quem foi? Vamos ver quem é bom de Bíblia aqui. Quem foi o primeiro judeu a ir para o Egito? Foi José. José foi o primeiro. Foi levado como escravo para o Egito. Através de José, os seus irmãos vieram também para o Egito, por conta da fome. Então a primeira geração era a geração dos filhos de Jacó, que estava no Egito. Primeira geração. Quantos filhos Jacó teve? Quantos filhos Jacó teve? Repita assim comigo: escola dominical. Quantos filhos Jacó teve? 12. 12 filhos. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Naftali, Isacar, Dan, Gade, Azer, José e Benjamim. Os 12 filhos de Jacó. Foram esses que entraram no Egito.
Primeira geração. Dos 12 filhos de Jacó, um deles, Levi, teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Segunda geração. Gerson, Coate e Merari. Desses 3 filhos de Levi, Coate teve 4 filhos. 4 filhos. Arão, Iquizar, Hebron e Uziel. Terceira geração. Desses 4 filhos de Coate, Arão teve 3 filhos. Arão, Moisés, Arão e Miriam. Quarta geração. A minha pergunta para você: desses 3 filhos de Arão, Moisés, Arão e Miriam, qual deles estava no palácio? Moisés. Detalhe. Moisés foi criado pela sua mãe. Moisés foi criado pelos seus pais, Arão e Joquebede. Meu irmão, imagina essa criança crescendo, e Arão dizendo: meu filho, você é a 4ª geração. Você vai libertar o nosso povo. Você é a 4ª geração. Você vai cumprir a promessa. A gente sabe que você vai ter que voltar lá para o palácio. Você vai ter que voltar lá. Mas nós sabemos que há um propósito nisso. Você está lá não é à toa. Mas você vai ser o libertador do nosso povo. E ele vai para o Egito. E lá no Egito, a gente viu em Atos capítulo 7... que lá no Egito Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. E era homem poderoso em palavras e obras. Moisés tinha uma visão. O que é visão? Visão é um destino. Visão é um propósito. Visão é uma imagem na sua mente que determina onde você vai chegar. Moisés tinha uma visão, a visão de ser o libertador do seu povo. A visão de ser aquele que Deus ia usar para cumprir a promessa de libertação. Ele tinha uma visão. Hebreus capítulo 11, versos 24 ao 27, fala assim, ó: pela fé, sendo já grande, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por pouco tempo ter o gozo do pecado. Aleluia. Ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele não aceitou. Ele falou: não, eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão para cumprir. Eu estou aqui, eu fui instruído, mas agora eu estou grande. Chegou a hora, chegou o tempo. Eu tenho uma visão. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. E diz aqui que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Ele desceu para o Egito, aliás, desceu para a terra de Gósen, desceu para os seus irmãos. 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível.
Quem tem fé, quem tem visão, vê o que ninguém vê. Eu queria abrir um parêntese aqui para te fazer uma pergunta. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? O que é visão, pastor Paulo? Visão é uma imagem clara do seu destino. A visão de Moisés era: eu sou o libertador dos meus irmãos. A visão na mente de Moisés era clara: eu nasci para ser o libertador dos meus irmãos. A minha pergunta é: qual é a sua visão? Pergunta para o irmão do seu lado: qual é a sua visão? Pergunta para ele. Pergunta de leve: qual é a sua visão? Qual é a imagem clara do seu destino? Quando você pensa no teu futuro, que imagem te vem na mente? Quando você pensa no teu futuro, qual é a imagem que vem na sua mente? Qual é a tua visão? Aonde você vai chegar? Onde você vai estar daqui a 1 ano? Onde você vai estar daqui a 5 anos? Onde você vai estar daqui a 10 anos? Qual é a visão que está dentro de você? Ou você é daquelas pessoas que simplesmente vivem a vida sem pensar no futuro, sem saber por que você está aqui, sem saber qual é o teu propósito, qual é o teu destino? Ou você é daquelas pessoas que simplesmente vai vivendo e pagando conta, e trabalhando, e vivendo um dia após o outro, e dizendo assim: ah, Senhor, minha vida não tem sentido. Que sentido que tem a vida? Quem não tem visão, é como aqueles porquinhos da Índia que você coloca numa roda, coloca ali uma açãozinha pendurada e o porquinho vai correndo. Vai correndo. Só que ele passa meia hora correndo e ele não sai do lugar. Quem não tem visão, não tem destino. A grande maioria das pessoas não sabem qual é o seu destino. Não tem uma visão do que Deus tem para as suas vidas. Não sabem aonde querem chegar. Quando estava vindo para a igreja hoje, eu estava atrasado, estava em cima da hora. E eu falei: eu vou chamar o Uber, chamar o 99. E quando eu abri o aplicativo, a primeira pergunta que apareceu foi: aonde você vai? Digite o seu destino. Porque para você ir para algum lugar, você precisa saber para onde você está indo. Quem não tem para onde ir, não chega a lugar nenhum. Qual é a tua visão? Para onde você está indo? Qual é o teu destino? Quando você sabe o teu destino, quando você tem a visão da onde você vai, sabe o que acontece com a sua vida? Você traça a rota. Você vai traçar aonde você vai passar, que caminho você vai seguir. Entende? Você precisa ter uma imagem clara de onde é o teu destino. 2020 foi um ano de desafios. Está sendo um ano de desafios. 2020 está sendo um ano de mudanças significativas nas nossas vidas. Muitas pessoas que estavam em cima foram para baixo,
Pessoas que estavam embaixo foram para cima. As cartas foram recolocadas novamente. Muitas pessoas que começaram 2020 com tantos planos, partiram para a eternidade. Mas você está aqui. Você está aqui. E eu tenho uma crença. Eu tenho uma fé. Que ninguém que ainda não cumpriu o seu propósito e o papel que tem para realizar, vai embora sem cumprir. Você vai chegar. Quanto mais detalhada, quanto mais nítida for a sua visão, mais certeza você vai ter do seu destino. Ah, pastor, eu quero comprar uma casa. Aonde? Em que bairro? Quantos quartos? Quantos cômodos? Que tamanho é essa casa? Tem garagem? Tem quintal nos fundos? É um sobrado? É piso térreo? Detalhe. A sua visão precisa ser detalhada. A sua visão precisa ter detalhes, ser específica. Quanto mais específico você for naquilo que você quer, mais rápido você vai chegar. Olha só o que diz em Gênesis, capítulo 6, verso 14 e 15. Versão NVI fala assim: você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre. Deus falando para Noé: divida em compartimentos, revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura. Faça ali um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e o inferior. Quando Deus fala para Noé, dizendo assim: Noé, construa uma arca, porque eu vou mandar o dilúvio. Deus não fala para ele assim: vai e constrói. Deus fala para ele: a arca vai ter 135 metros de comprimento, por 25 metros de largura, por 13 metros de altura. Você vai betumar a arca, impermeabilizar por dentro e por fora. Você vai fazer 3 compartimentos, um alto, um no meio e um andar embaixo. Ele dá especificidade. Entenda, a sua visão precisa ser específica. O seu destino precisa ser específico. Precisa ter detalhes. O problema é que quando você pergunta para alguém assim: o que você quer para o ano de 2021? Ele fala assim: eu quero ser feliz. O que você quer para o ano de 2021? Ah, eu quero servir a Deus. Ele não é específico no que ele quer. O que você quer para o ano de 2021? O que você quer realizar ainda esse ano de 2020? Qual é a sua visão? Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? Pastor, você quer um crescimento na sua igreja? Ok. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Não, eu quero que a igreja cresça. Ok. Uma pessoa que chegar mais já cresceu, sim ou não? Sim. Mas quantas pessoas? Ah, eu quero um templo maior. Ok. Quantos metros tem o templo? Como que as dependências do templo? Vai ter sala para as crianças? Como que vai ser? Especifique. Detalhe o seu sonho. Detalhe a sua visão. Terceiro lugar, a visão te dará foco e prioridades.
Conhece aquelas pessoas que cada ano ela está inventando uma coisa diferente? Conhece aquelas pessoas que cada ano ele está num negócio diferente? Cada ano. Um ano está, não, eu estou fazendo Rinodê. No outro ano ele falou, não, eu estou no Bitcoin. Não, outro ano, agora não, agora eu estou trabalhando. Ou no outro ano, não, agora eu saí do emprego, pedi conta. Eles não dão tempo para nada se estabelecer. Por quê? Porque não tem visão. A visão te dará foco e prioridades. Quando você sabe para onde você vai, quando você sabe o que você quer, você foca naquilo. Está na sua frente. Está na sua frente. Você fala, não, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu vou fazer o resto da minha vida. Porque você tem foco. A visão te dará foco e prioridades. Pessoas que começam tudo e não terminam. Conhece? Começa uma coisa e desiste. Começa outra coisa e desiste. Começa outra coisa e desiste. Eles não têm foco. Não conseguem terminar as coisas que começam. Porque não tem a visão. Neemias capítulo 6. Olha isso aqui, ó. E eu enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma eu lhes respondi. Eu estou focado, eu tenho uma visão, o meu objetivo é terminar esse muro. Eu não vou parar o que eu estou fazendo. Quando você tem foco, quando você tem prioridades, quando você é específico, quando você sabe o que você quer, sabe o que acontece? Verso 15: e acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Sabe quanto tempo esse muro estava no chão? 90 anos. Não, detalhe, 90 anos depois que eles voltaram do cativeiro. Eles voltaram do cativeiro, reconstruíram as casas, reconstruíram o templo e o muro ficou 90 anos. Um homem, com uma visão, conseguiu construir o muro em 52 dias. Foco. Eu vou encerrar. Vou encerrar. O maior inimigo da sua visão é a sua vista. Porque a visão fala do que está na sua mente, mas a sua vista fala do que está diante dos seus olhos. Você fala assim: eu comprar uma casa, meu Deus, eu estou desempregado. Não importa. Não importa a sua condição. Não importa como está o seu contexto. Se você tiver a visão de onde você quer chegar, se você tiver a visão do seu destino, se prepara. A sua vista, aquilo que os seus olhos veem hoje, são os maiores inimigos do que Deus colocou na sua mente. É por isso que lá em Hebreus disse que Moisés não temeu o rei, mas ficou firme como vendo o invisível. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ele fugiu. Ele fugiu. Foi lá para a terra de Midian. E ficou esperando. Eu sou o libertador. Eu sou aquele que vai libertar. Eu sou o que vai cumprir a promessa. Eu sou. Passaram-se 10 anos. Ele estava lá cuidando do rebanho do seu sogro. Casou com a filha do patrão.
teve 2 filhos, passou 20 anos. Eu acho que o que minha mãe falou para mim, acho que não era verdade não. Eu tô aqui 20 anos já tô com 60 anos de idade. Passou, não, acho que estava errado. Passou 30 anos. Ele já estava lá acostumado. Cuidar das ovelhinhas. Pegar as ovelhinhas e ir lá pro deserto. Passaram-se 40 anos. Passaram-se quantos anos? 40 anos. 40 anos da promessa. Desde que ele saiu do Egito. Quem sabe você não sonhou algo para a sua vida. Já passou tanto tempo que você já desistiu. Desistiu de sonhar. Desistiu de esperar. Quem sabe você contou para alguém e essa pessoa desprezou o teu sonho. Foi o que os irmãos de Moisés fizeram lá. Quem que é você? Quem te constituiu juiz sobre nós? Você, libertador? Mas quando Moisés tinha 80 anos, ele está apacentando as ovelhas lá na montanha. Havia uma frustração tão grande no coração de Moisés. Que Deus falou assim, se eu mandar um profeta, não vai adiantar. Ele vai pensar que é da carne. Eu mesmo vou descer. De repente ele está lá, ele vê uma fogueira, uma árvore seca pegando fogo. Ele não entende, mas deixa lá a árvore queimando. Aí a voz de Deus diz, Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Eu visitei a aflição do meu povo e escolhi você para libertar o meu povo de Israel. Moisés estava tão frustrado. Moisés estava tão decepcionado. Que a primeira pergunta que Moisés faz é: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para que eu vá e liberte os filhos de Israel? Primeira desculpa que ele deu. Quem sou eu? Há 40 anos atrás ele estava, vamos lá, eu vou libertar. Eu vim aqui, matei o egípcio, é a hora. Agora ele fala, eu? Quem sou eu? Segunda pergunta, ele fala, quem sou eu? Aí Deus fala para ele assim, eu te escolhi. Eu te escolhi. A segunda resposta que Moisés dá para Deus é, o que eu vou dizer quando eles perguntarem? Acho que ele pensou assim, bom, eu já vi essa história antes. A outra vez que eu fui lá, eles falaram, quem você pensa que é? Quem te colocou como juiz? Eu vou lá e eles vão falar a mesma coisa. Quando eu chegar lá, quem que eu vou dizer que me mandou? O Senhor disse, eu sou o que sou. Você vai dizer, o eu sou me enviou até vocês. Terceira indagação, terceira objeção, terceira desculpa que ele dá. Eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar em mim. Eu vou lá, vou falar que o Senhor mandou. Eles não vão acreditar. Eu já vi essa história antes. Deus fala, Moisés, o que você tem na tua mão? Tem uma vara, joga no chão. Puf, virou a cobra. Pega pela cauda. Por que pela cauda? Irmão,
Pensa aí, você pega numa cobra pela cauda, ela faz o quê? Ela vira para você e te morde. Sim ou não? Deus estava falando, confia em mim. Confia em mim. Pega pela cauda, confia em mim. Ele pegou na cauda, virou vara de novo. Falou, agora põe a mão no teu peito. Ele colocou, tira agora, tá leprosa. Coloca de novo, ele colocou, estava limpa. Deus estava dizendo, eu estou curando o teu coração. Eu estou curando o teu coração. Eu não sei quanto tempo você está frustrado. Me prometeram tantas coisas, eu sonhei tanto, nada se realizou. Deus, Ele retoma as promessas dEle na sua vida. Retoma a visão. Deus falou assim, vai e faz esses sinais diante deles. Pode ir. Se eles não acreditarem no primeiro, vão acreditar no segundo. Está lá, está escrito, Êxodo 3. Quarto lugar. Disse, se eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Percebe que é uma desculpa, sabe por quê? Lá em Atos 7 fala, e ele era homem poderoso em palavras e em obras. Era frustração. Era frustração. Senhor, eu não sei falar não, sou pesado de língua. Deus falou assim, Moisés, quem criou a boca? Quem criou o ouvido? Não fui eu? Fica tranquilo. Vai, eles vão te ouvir. E último lugar, ele disse, Senhor, manda outro no meu lugar. Foi isso que ele falou. Manda quem há de enviar. Manda outro no meu lugar, não vou não. Aí Deus falou assim, Moisés, faz o seguinte. Procura o teu irmão Arão. Eu vou enviar Arão ao teu encontro. E ele vai ser o teu porta-voz. Você vai ser como Deus. Deus fala isso para ele. Você será como Deus e ele será como você. Vai. E ele foi. E sabe o que acontece? Para a gente encerrar. Os dois últimos. Êxodo 3, verso 30. Diz assim. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés. E fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Aleluia. Deus cumpriu a promessa que havia feito. Se coloque de pé. Aleluia. Eu sei que meu tempo já estourou, mas eu quero pedir aqui, que os pastores dirigentes de igreja viessem aqui na frente. Em 2 minutos. Aliás, em 30 segundos. De frente para lá. Isso. Eu vou pedir, se caso as esposas estiverem aqui, fiquem ao lado do seu marido. Fique ao lado do seu esposo. Glória a Deus. Os nossos pastores também aqui de Caraguá. Isso, fica. Existem tempos de frustração. Existem tempos de dificuldade. Tempos que a gente pensa que Deus esqueceu. Parece que não vai se cumprir. Parece que não vai se realizar. Mas eu vou fazer uma oração.
E eu vou pedir para o louvor cantar um louvor. Eu já vou encerrar minha participação. E quando o louvor cantar, eu quero que você saia do seu lugar e dê um abraço rápido aqui no seu pastor e na sua pastora. Estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão para cá. Às vezes, a única coisa que um líder precisa é de um abraço. É de uma palavra de ânimo, de incentivo, dizendo: estou contigo, estamos juntos, vamos conseguir, vamos conquistar. Conta comigo. Às vezes é só isso que ele precisa, para renovar as forças, e para continuar lutando, e para continuar com a visão, e para continuar seguindo. É só isso. Estenda a sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, os teus filhos, Senhor, os líderes que o Senhor levantou e escolheu para conduzir, Senhor, o teu rebanho, para conduzir, Senhor, ó Deus, as ovelhas do Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe, o Senhor que é o nosso pastor, o Senhor que é o sumo pastor, o Senhor que disse que é o pastor, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. O Senhor sabe o quanto é difícil, Senhor, o quanto é trabalhoso, o quanto é árduo, meu Deus, conduzir, trabalhar, se sacrificar. Às vezes tem que trabalhar fora e dar conta do rebanho, às vezes tem que ouvir os membros, mas não tem ninguém que ouça a gente. Às vezes ele tem que resolver o problema das pessoas, mas não tem ninguém para resolver os problemas dele. Pai, eu te peço, Senhor, nessa tarde, graça, força, ânimo, restabelece a visão dos teus servos. Meu Deus, coloca na mente deles, no coração, a visão, o destino, o lugar que eles vão chegar. Ó Deus, a prosperidade que o Senhor já decretou e ministrou no céu sobre a vida deles. Em nome de Jesus, nós, como tua igreja, abençoamos, Senhor, os líderes e os pastores que o Senhor colocou sobre nós, em nome de Jesus. Agora corre e dá um abraço no seu pastor aqui. Dá um abraço nele. Dá um abraço na sua pastora. Fala uma palavra de ânimo para ela, para ele. Fala uma palavra de incentivo. Fala: tamo junto, conta comigo, tô aqui. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, não abandone o barco. Se seu deserto, aleluia, 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 aleluia. Abraça o teu pastor, abraça a tua pastora. Fala: conta comigo, a gente vai vencer, a gente vai chegar, a gente vai chegar. Aleluia, aleluia, aleluia. É tarde de restaurar aliança, é tarde de restaurar a comunhão. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Deus é contigo, Moisés. Deus é contigo, Moisés. Eu sou Jesus. Deus é contigo, Moisés. Ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. É você que vai conduzir esse povo. É você que vai conduzir esse rebanho. É você que vai levar eles na terra prometida. Deus é contigo, Moisés. Deus é contigo, Moisés. Oh, Espírito Santo. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o